Desde que foi informado por terceiros de que haveria um spin-off de Henry Danger, ainda sem título oficial, alguns fãs andam por aí comentando que a proposta desse novo spin-off é simplesmente ruim, genérica e um copia e cola da trama de The Thundermans, o Undercover. Será que isso é verdade? Os heróis das histórias, os vilões, os possíveis novos personagens estão sendo comparados. Tem gente que cria rivalidade entre essas séries aí, dos Dangers e dos Thunders, e hoje nós vamos falar sobre isso. Quais semelhanças são essas? O que torna a história de Henry Danger spin-off genérica ou uma cópia de The Thundermans o Undercover? Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Luiz e normalmente, pessoal, criam rivalidade entre os super-heróis de Henry Danger e de os Thundermans. Eu sou um desses? Não. Eu só incentivo que a Nickelodeon e a Paramount façam um novo crossover com esses super-heróis se enfrentando, lutando entre si, como uma guerra civil da Marvel, por exemplo, ou um Batman vs Superman da DC Comics. Mas eu faço isso de uma forma saudável, sem querer causar brigas. E sim, tem coisas em Henry Danger que são boas e tem coisas que são ruins. E a mesma coisa se repete com os Thundermans. Há coisas boas e há coisas ruins. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de ambas as produções. Mas a briga que eu tô vendo por aí é sobre Henry Danger, o novo spin-off anunciado pela produção Weekly recentemente ser uma cópia de The Thundermans disfarçados. Vamos ler as sinopses de cada um dos shows, aí iremos entender o que os fãs estão querendo dizer, o que eles estão comparando. Em The Thundermans o Undercover, Phoebe e Max recebem uma missão em Secret Shores. Eles levam Chloe Thunderman e disfarçados, eles têm que parar o super vilão Mastermind, que busca criar uma nova liga de super vilões para dominar o mundo. Agora vamos para a sinopse do spin-off de Henry Danger, meus amigos. Possivelmente Liga Danger. Quem viu o outro vídeo aqui no canal só sobre esse spin-off sabe o porquê desse nome. Bom, quando um novo super vilão, Doomer, cria uma super equipe de androides avançados, Capitão Man e Kid Danger vão para a cidade de Dupeville para impedi-los de dominar o mundo. Eles recrutam Christian Hate, um garoto até então comum, como seu novo assistente. Mas mal sabem eles que esse garoto pode ser a última esperança para deter a ameaça com os poderes com os quais ele nasceu. Você vê alguma semelhança? Provavelmente não de fato, né? Tem que fazer um certo malabarismo para notarmos algo. Por exemplo, em qual série dois super-heróis protagonistas já experientes e estabelecidos antes, superpoderosos, se tornam mentores de um adolescente ou de uma adolescente que tem superpoderes? Isso acontece em ambas as tramas. Kid Danger e Capitão Man são como se fosse Max Thunderman e a Thunder Girl, uma dupla icônica que já enfrentaram muitos vilões durante a última década. E eles viram mentores de um jovem. Enquanto o Christian é como se fosse a Chloe, a Thunder Baby. Os dois têm superpoderes, mas aparentemente, pessoal, são jovens comuns. Chloe tem o teletransporte, o Christian ninguém sabe, mas seus poderes são descritos como algo que pode salvar o mundo todo da ameaça dos androides. Então provavelmente não é um teletransporte, até porque Miles Macklin da Força Danger, o AWOL, já tem esse superpoder, já tá abatido. Ainda comparando o Christian com a Chloe, tem um detalhe que notaram: o nome dos personagens começam com a letra C. Pois é, como eu falei, tem que fazer um baita malabarismo para achar que o spin-off de HD será uma cópia de The Thundermans o Undercover. Ainda tem algumas semelhanças se fazermos mais malabarismos. Em The Thundermans o Undercover, pessoal, os heróis enfrentam um super vilão chamado Mastermind. E o nome do super vilão, em uma tradução literal, significa mentor. E em Henry Danger spin-off, o vilão se chama Doomer, que pode ser traduzido para coordenador. Coordenador e mestre são praticamente sinônimos. Ambos são líderes. Além disso, em Thundercover, temos Mastermind formando uma nova liga com vários vilões, como a Kate Clell, o Brian Freeze e o Stardust.
para dominar o mundo com vários planos maléficos. Enquanto no spin-off de Henry Danger, o Doomer vai formar uma liga com vários androides, uma equipe de vários robôs para dominar o mundo. Provavelmente no estilo daqueles que o Capitão Man enfrentava lá no final do filme de Henry Danger. E então, analisando assim, dessa forma, a motivação e atitudes dos vilões de ambas as séries realmente são parecidas. Os dois querem dominar o mundo, e isso de fato é genérico, mas não é ruim. É uma coisa que não foi só The Thundermans o Undercover que fez, pessoal. O próprio filme dos Thundermans fez isso lá atrás, colocando os vilões para criar um exército de super vilões para assim dominar o mundo usando a planta do poder vermelha. Só que até a Força Danger fez isso antes, na sua última temporada, com o Monstro Cometa, que adivinha, buscava dominar o mundo. E Henry Danger, o filme, de certa forma, também fez isso, a mesma coisa com a Van Piper, que buscava dominar os mundos em geral. Ela queria ir além, pessoal, e tentou conquistar o multiverso com o dispositivo roubado pela Missy Martin. O seu objetivo era transformar pessoas de outras realidades em um exército de vampiros. Por isso, não dá pra dizer com toda a certeza que o spin-off de HD seria uma cópia de fato de The Thundermans o Undercover. Só por conta disso aí, pessoal. E como se não bastasse, ainda há comparações de Jupeville, a nova cidade do spin-off de HD, com Hiddenville, pessoal. Bom, Hiddenville significa a cidade escondida, em uma tradução literal, bem diferente de Jupeville, que não tem exatamente um significado. E nem vimos ainda essa cidade, nem se sabe como essa cidade nova vai ser. Enfim, o nome estranho, Jupeville, não tem um significado específico. Eu não encontrei. O chat GPT apenas sugere que Jup pode vir de Júpiter, ou da palavra saia, pois Jupi em francês significa saia e ville significa cidade, né? Então seria a cidade de saída ou a cidade de Júpiter? Enfim, só vamos entender esse nome em 2026, que é possivelmente quando o spin-off vai estrear. E então, pessoal, como vocês viram, é forçar demais achar que Jupeville seria uma cópia de Hiddenville. Além disso, Henry Danger lá atrás, e até Força Danger, apresentou uma cidade chamada Neighborville. Neighborville na tradução seria a cidade vizinha, e inclusive foi de lá que o super-herói conhecido como Lil Dynamite apareceu. Ele veio de lá. Além disso, eu também encontrei alguns internautas relacionando os possíveis novos personagens do spin-off de Henry Danger com os personagens de The Thundermans o Undercover. Por exemplo, a novata Kiara, que será a melhor amiga do personagem Christian, assistente do Capitão e do Kid, foi comparada com a Kombucha de Os Thundermans o Undercover. Kombucha é a melhor amiga de Chloe. Isso é porque ambas são melhores amigas de um dos protagonistas, hiperativas, mas inteligentes. Bom, é isso que andam falando por aí, eu ouvi dizer, mas não vimos ainda, não temos certeza de como será a Kiara nesse spin-off, se é que essa tal Kiara existe, né? A descrição dela só foi vazada pelo Discord de Henry Danger, não temos certeza. Assim como o Jinx, o melhor amigo da Chloe Thunderman, de Os Thundermans disfarçados, está sendo comparado com Peter. O Peter que seria melhor amigo do Christian no spin-off de HD. E tanto ele quanto o Jinx são dois personagens um pouco peculiares, que acabam sendo atrapalhados pelo seu jeito de ser. Realmente faz sentido, mas é a mesma coisa de comparar a Kiara com a Butch. Ainda não temos certeza, não temos uma base concreta de como serão esses personagens para fazer essa comparação. E eu espero de verdade que se a Nickelodeon, pessoal, for fazer esses novos personagens aí para o spin-off de Henry Danger, que façam personagens bons no final das contas, ou simplesmente nem façam novos personagens, só deixa o Henry, o Ray, o Christian e claro, tragam a Missy. E não dá pra dizer que o spin-off de Henry Danger vai ser ruim com base nessa sinopse curta. Essa sinopse é mais um resumo pra gente ter uma ideia da trama principal. E sinceramente, eu gosto de ver androides como vilões. Então o spin-off não vai ser ruim. Genérico? Provavelmente vai ser. Todas as coisas de super-heróis são genéricas. Mas e vocês? Acham mesmo que Danger está querendo copiar Thunder? Provavelmente tem gente que ainda vai achar que sim, porque gosta mais de The Thundermans. Mas comenta aí que eu quero saber as opiniões de vocês. Enfim, se vocês quiserem mais vídeos sobre os super-heróis de Danger e Thunder da Nickelodeon, deixe seu like e se inscreva no canal.